Boa noite, meus amigos, boa noite, Boa minhas noite. irmãs, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 16 de março de 2026. Então, na noite de hoje, a gente tem o prazer de receber na casa o nosso irmão, nosso amigo Luiz Eduardo Mourão, que é trabalhador do Grupo Espírita Sebastião, aqui no Maracanã. E o nosso amigo Luiz Eduardo vai conversar conosco sobre um tema do livro Desperte e Seja Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito de Joana de Anjos. O tema é provocações. Realmente um tema Isso. bastante interessante, né? Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos convidar a nossa irmã Carmen de Matos, que ela vai ler uma pequena página e depois ela vai fazer a prece de abertura. E, Luiz Eduardo, você tem até 7h20, 19h20, para fazer as suas considerações, tá bom? Carmen, por Ok. favor, a palavra é com você. Boa noite a todos. O nosso preparo é desse livro aqui, Pai, Perdoa-lhes. É um livro de Carlos Bacelli pelo espírito do irmão José. E a página aberta é a número 14, que tem como título Palavra Agressiva. E ele nos diz assim: infelizmente, poucos são os que, quando ofendidos, levam em consideração o estado emocional de quem os ofendeu. Quem nos fere ou magoa, embora possa aparentar equilíbrio e frieza, nunca está em seu juízo perfeito. Aquele que te agride revela por fora como se encontra por dentro. Quem toma a iniciativa de atacar alguém é sempre o mais frágil e doente. Não aceites as provocações do mal, ignorando-lhe as artimanhas para enredar-te em suas teias de sombra. Não te esqueças de que o efeito de toda palavra agressiva terá a exata duração da importância que a ela conferires. Então, o quanto nós nos afetamos com as palavras agressivas, aquela energia deletéria continua conosco. E o quanto a gente precisa cuidar disso e principalmente saber que aquele que agride é um doente. Então, Senhor, aqui agradecemos mais uma vez estarmos aqui juntos para mais um estudo, mais uma palestra. Abençoe nosso amigo Luiz Eduardo, que ele receba as vibrações amorosas, para que ele possa passar para a gente o fruto dos seus estudos, das suas reflexões. Temos muito a agradecer mais esse dia que a Casa de Francisco nos dá para o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, Luiz Eduardo, a palavra está com você. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Obrigado, Rose. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o amor de Maria possam continuar conosco. Bem, meus amigos, como já foi dito pela Rose, a nossa irmã Carmen já fez até a leitura inicial, que tem tudo a ver com provocações, né? Mês passado, mês de fevereiro, eu também fiz um estudo de um tema parecido com esse também, que é do livro Calma, um livro menos conhecido do Emmanuel, através do Chico, Intrigas e Acusações, né? Tem a ver com provocações e tem a ver também com essa página aí que a Carmen acabou de ler. Inclusive, a gente vai ver que algumas coisas que ela mencionou no texto aí vão ser abordadas pela nossa Joana Neângelis no livro em questão. Bom, eu sempre gosto de trazer umas palavras iniciais da autora do livro, né, no caso a Joana. Lá no prefácio, eu retirei um trechinho que eu acho que vai nos ajudar a entender o estudo de hoje. Ela diz o seguinte: reunimos nesta pequena obra 30 questões desafio que ocorrem com frequência e aturdem as criaturas humanas. Provocações, intrigas, acusações, isso faz parte ainda, infelizmente, do nosso cotidiano. E disse mais, Joana, sem pretensão de equacioná-las, ou seja, ela vai apresentar um ponto de vista bastante considerável dela, mas ela está dizendo, ó, não estou dando receita, não.
Cada um que tem que tomar a decisão. Apresentamos angulações otimistas que não representam conceitos novos. Então, ela está dizendo o seguinte: vai trazer de uma forma otimista conceitos que nós já recebemos sobre esses temas. Hoje reapresentamos, continua ela, em linguagem própria para estes tempos de perturbação e de sofrimento, convidando, né, o leitor a que desperte e seja feliz, que, como disse a Rose, é o título da obra, né? Só quando ela falou aqui, em linguagem própria para estes tempos de perturbação e de sofrimento, né? Embora eu diria para vocês que cabe no contexto desse 2026 que nós estamos, né? Mas esse livro foi publicado há 30 anos. Esse textinho aqui, o livro, a edição um dele foi de 1996. Mas Joana já chamava atenção para os tempos de perturbação, de sofrimento que nós, né, humanidade terrestre, que estamos habitando a Terra no momento, estávamos vivenciando. Bom, eu falei no Emmanuel, né? Então, antes de partir para o texto, é um texto com um certo número de frases, eu queria só começar com uma frase do Emmanuel, né? Um outro livro menos conhecido chamado Hoje, Emmanuel Chico Xavier, né? Ele disse o seguinte: provocações e problemas habitualmente são testes de resistência necessários à evolução e aprimoramento da própria vida, né? Estamos até conversando antes aí de começar a reunião e estávamos falando das obras de Dona Ivone do Amaral Pereira, em que as dificuldades estão bastante presentes, mas o Emmanuel menciona que devemos encará-las, né? Não apenas aquela das obras de Dona Ivone, mas essas, por exemplo, no que cabe nesse texto, nesse contexto das provocações, como testes de resistência, né? Que vão ajudar na nossa evolução e no aprimoramento da nossa caminhada. Afinal de contas, é para isso que o Pai nos tem dado um número incontável de encarnações, né? Já que nós ainda não atingimos o patamar que ele espera de cada um de nós. Bom, mas vamos lá para começar o texto da Joana. Ela começa dizendo o seguinte: a provocação de qualquer natureza é morbo que gera contágio e, quando aceita, transforma-se em desequilíbrio. Então, quando a gente escuta morbo, a gente pode transcrever isso para doença, né? Então, ela está dizendo que a provocação é uma doença. Qualquer natureza é uma doença e, o que é pior, gera contágio, né? E vai se transformar em desequilíbrio naquele que a aceitou. Então, a gente pode complementar dizendo que essa palavra que dá título à lição, provocação, né? Ela pode ser considerada, né? Não apenas ela, mas uma delas, como manifestação de desequilíbrio moral e espiritual, que, como disse a Joana, pode gerar vibrações negativas e prejudicar tanto aquele que faz a provocação como aquele que recebe, né? E aí a gente lembra de uma frase que ao pé da letra foge um pouco do que a gente costuma escutar no nosso cotidiano, mas temos que dar o mérito a quem a acunhou. Foi um filósofo grego, né? Epíteto, que viveu entre 50 e 135 depois de Cristo, que ele disse a seguinte frase, a gente escuta ela com algumas variações: o que importa não é o que acontece, mas como reagimos ao que acontece. Esse ponto, a ação que alguém possa fazer em direção a nós, né, não tem a ver conosco. Qual é a nossa parte nesse contexto aí? É como vamos reagir a essa ação adversária, que o tema de hoje é esse, pode ser uma provocação,
Mas nem sempre é uma provocação. Pode ser uma intriga, pode ser uma acusação, mas tudo no mesmo contexto aí, né? E a gente já aprendeu, a doutrina é bem clara em nos colocar isso, porque nós queremos mimetizar os exemplos de Jesus, não se responde o mal com outro mal. Então, não é porque você recebeu uma provocação, né, que você vai responder agressivamente, né? Essa primeira frase de Joana já deixa isso bem claro. Em seguida, até observe a identidade com o texto que a nossa irmã Carmen leu hoje. O provocador está de mal com ele mesmo. Foi exatamente o que ela leu aí, né? Saindo da cela escura em que se domicilia para perturbar, irradiando mau humor, propondo anarquia, né? Então, Joana recomenda: ignora-o e segue adiante, né? Então, eu já falei isso aqui, vou repetir, né? Essa provocação vai provocar o quê? Ou pode provocar, de acordo com a nossa reação, né? Pode deturpar o nosso progresso moral e espiritual, né? E isso, em outras palavras, quer dizer o quê? Estamos criando obstáculos à nossa evolução, né? Já aprendemos isso, já me referi ao livro dos Espíritos. A razão de nós voltarmos, do Pai nos dar a chance de uma nova experiência física, é justamente para nos livrarmos desses vícios morais. Tá certo? Bom, voltemos ao texto aqui da Joana. Por ele assediado, né, pelo provocador, o contexto é esse. Por ele assediado, pede Joana, considera as desvantagens da empresa, né, desse cenário aí, aplicando o teu tempo de forma produtiva. Ela está pedindo que a gente não desperdice o nosso tempo, que a gente sabe que é importantíssimo no nosso processo evolutivo para responder a uma provocação. E ela lembra por que isso? Tens um compromisso com a própria consciência, que te ensina respeito ao próximo, sim, a quem deves amizade, não, porém, ela lembra, obediência e nem sujeição. Quando escutamos Joana dizer que nós temos compromisso com a nossa consciência, né, que ela nos ensina, isso está rigorosamente de acordo, né, com aquele cenário da resposta da pergunta 621 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec quis saber aonde que está em cada um de nós as leis divinas. E a gente escutou a resposta curta na própria consciência. Então não tem desculpa, né? A gente pode se fazer de sonso, pode bancar o esquecido, mas ninguém precisa nos dizer o que é certo ou errado. Nós sabemos por quê? Porque as leis de Deus estão aqui na nossa consciência. Ela disse mais: a tua tarefa deves realizá-la. Faz conforme a abraçaste. Então, se você reconheceu que você está encarnado e que tem pelo menos uma tarefa a fazer, a executar, não deixe, pede Joana, que uma provocação acabe estragando essa tua decisão, né? E quando você escuta que você tem uma tarefa a realizar, eu sei, nós somos seres humanos, nós gostaríamos, né, o estágio que nós estamos ainda, gostaríamos que as nossas tarefas fossem grandes tarefas. Mas, meus amigos, a própria Joana, na outra obra, ela esclarece: para alguém conseguir fazer bem uma grande tarefa, precisa fazer muito bem o quê? Uma pequena tarefa. Então, reconheçamos que nós estamos no nosso processo evolutivo, estamos no processo evolutivo, né? Lembrando da escala espírita, ainda na base da escala. O nosso horizonte ainda é muito limitado. Então, as tarefas que nós podemos fazer são realmente menores, mas é importante que nós as façamos, como disse Joana de Ângeles nessa parágrafo que eu li. Ela acrescentou: a opinião dos outros merece a consideração que lhe dás. Certo?
Se você vai valorizar ou não o que o outro está dizendo, via uma provocação, por exemplo, e você que vai dar o valor a isso, né? Se você sabe de tudo isso que o Jonathan já tocou aqui, nesses poucos parágrafos analisados, né? Você não vai dar valor a alguma coisa que você vê que lhe visa o quê? Alguém está querendo tirar você do sério. E ela então complementa: assim, não te detenhas em justificativas ou discussões inúteis que somente aumentariam as desarticulações do trabalho, estabelecendo balbúrdia e perturbação, por exemplo. E aí, amigos, permitam-me trazer para o cenário da casa espírita. Me desculpem se vocês pensam diferente de mim, mas eu estou aqui para expressar o que eu acho, né? Então, uma coisa que me incomoda muito, meus amigos, né? Eu passei cerca de 20 anos na primeira casa espírita que eu cheguei. A Denise falou que chegou tarde, eu também cheguei tarde. Eu cheguei já por volta do ano 2000, início do ano 2000. Eu já tinha o quê? Mais de 40 anos. Ao Grupo Espírita André Luiz, aqui também no Maracanã, no Rio de Janeiro. Isso aí todo mundo conhece. Fiquei cerca de 20 anos lá. Foi lá quando eu comecei a trabalhar com gestantes, a fazer palestras. E depois, na época da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, nós fomos, eu e um outro grupo, para esse grupo Espírita Sebastião, para continuar o trabalho. E sempre me incomodou situações que eu vi, pelo menos nessas duas casas espíritas que eu me referi, fora algumas outras que eu falei, que eu falo ainda, e tive chance. Quando a gente chega cedo na instituição, você consegue conversar com mais gente, né? A que eu estou me referindo? Por favor, repito, desculpe se vocês pensam diferente, mas em termos do trabalho numa casa espírita, qual a importância que irmãos nossos continuam se digladiando porque uns afirmam que Chico Xavier teve a encarnação anterior a Allan Kardec e outros dizem que não. Digam para mim, que é o que eu penso, qual é a importância disso para o trabalho numa casa espírita? Teve uma outra situação? Se discute muito hoje, o Emmanuel reencarnou em São Paulo. Beleza! O Chico falou que isso que viria a acontecer, ele reencarnar em breve, pelo tempo que ele falou, já reencarnou. Nós vamos gastar tempo tentando descobrir, vem cá, quem é o Emmanuel? Repito, o que isso traz em termos de estímulo ao trabalho numa casa espírita? Então, é o que eu penso, né? É um exemplo que eu estou tentando contextualizar aqui, que a gente não deve ter discussões inúteis, né? Dentro de uma casa espírita. Bom, seguindo, voltando aqui ao texto da Joana. Os provocadores de polêmicas agem com insensatez, claro, né? E os tempos atuais são ricos, né? Em provocadores de polêmicas, né? Estão sempre contra todos aqueles que os não homenageiam. Sim, aqueles que pensam igual a você, que fazem reverência a você, aí tu trata bem. Isso é, meus amigos. Será que se você tem direito de ter uma opinião, o outro também tem direito de ter a opinião dele. Certo ou errado para você, ele tem direito de ter sua opinião. De repente, o errado é você. Né? E segue a Joana. A sua cegueira é farta de presunção, aí não tem dúvida. Né? Infelizmente, vivemos tempos em que a arrogância, a empáfia está em alta. Né? Muitas das pessoas se consideram donos da verdade. Não admitem que você possa contestar apresentando argumento. Não, não. O teu argumento não vale, o que pesa é o meu. Vejam só, eu só estou concordando com o que a Joana está dizendo. E ela segue: acreditam deter a verdade, a sabedoria. Só eles que se autonomearam seus zeladores, olvidados de que passam pela terra e não permanecerão no posto de vigilância, que dizem resguardar. Ou seja,
Joana está lembrando que a nossa passagem no plano físico é transitória, né? A gente reencarna já com a areia na parte de cima da ampulheta em quantidade certa. Sim, pelos erros que cometemos, podemos acelerar essa passagem da areia. A gente reencarna com aquele estipulado já o tempo que devemos ficar reencarnado. E não foi um tempo estabelecido sem critério, sabemos disso, né? E se nós quisermos aqui trazer uma definição de provocador, para fechar essa análise desse parágrafo, esse parágrafo maior, podemos dizer que aquele que está nesse cenário, um provocador, sente-se feliz em suscitar polêmicas e discussão por qualquer coisa, agindo normalmente com insensatez, como disse Joana, demonstrando que a cegueira espiritual em que está imerso, exibindo, repito, abundante presunção, achando-se em qualquer assunto o portador da verdade incontestável. E eu dou um exemplo clássico, que eu procuro seguir, claro, cheio de erros, com telhado de vidro, mas eu tento. Vocês conhecem a série do André Luiz com o Chico Xavier, A Vida no Mundo Espiritual, certo? São 13 livros, certo? Começa com Nosso Lar, acaba com E a Vida Continua. Como que o André Luiz se apresenta no Nosso Lar e como que ele se apresenta e a vida continua? Como aprendiz. Se o André Luiz, com aquilo tudo que ele nos ensinou nessas obras, ele ainda diz no final que é um aprendiz, eu vou dizer que eu sou o quê? Então, amigos, é quem Joana falou e eu estou reforçando. Não dá para nós aí, ainda, né, termos essa arrogância, essa empáfia de acharmos que sabemos tudo, que os outros, coitadinhos, estão abaixo de nós. E até se estiverem, né, fruto de mérito que alguém possa ter por ter estudado mais, sabemos que não podemos humilhar ninguém. Isso é o beabá da doutrina espírita, né? Mas vamos voltar aqui ao texto. A polêmica nascida do despeito, na mágoa, na paixão, somente produz desarmonia, trevas, nunca esclarecendo, né? É bom que a gente faça uma ressalva que a divergência, quando tem ética, quando tem respeito, é encarada nesse cenário, faz parte do jogo, afinal de contas, né? Nós estamos propondo aqui, seguindo o que Joana colocou, que ninguém é o dono da verdade. Agora, podemos polemizar para o bem. Como? Respeitando a posição do outro, né? Tem um pensador francês, que agora me fugiu o nome, você deve saber. É... Eu não concordo com uma palavra que você está dizendo, mas eu dou minha vida para você poder dizê-las. É mais ou menos isso. Eu esqueci quem é, um pensador francês, né? Exatamente isso. Se a gente quer que nossa opinião possa ser ouvida, temos que ouvir o outro. E isso necessariamente não precisa virar polêmica, né? Não precisa começar a virar provocação de um lado para outro. Porque Joana lembra, adotaste o comportamento de construtor da esperança, iluminador de consciências e mensageiro do amor. Bom, será que, se nós fizermos uma reflexão, nós já podemos dizer que adotamos esse comportamento? Infelizmente, eu não posso dizer que já adotei. Deveria, tá? Mas volta e meia ainda dou uma escorregada, infelizmente, né? Infelizmente. Bom, mas aí Joana vai citar quem? Aquele que nós espíritas, por conhecermos sua biografia, sabemos que foi alvo de inúmeras provocações e nunca reagiu com violência, com agressividade. Me refiro a quem? A Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? O nosso Allan Kardec. Então, disse Joana,
Allan Kardec, atacado por adversários gratuitos e amigos que não lhe correspondiam à afeição, jamais se defendeu, debateu, polemizou no campo da vulgaridade. Quando respondeu às críticas, sempre o fez com elevação de linguagem, com argumentação sólida e clara, e, acima de tudo, com respeito pelo opositor. Manteve o nível da discussão, diz a Joana, na órbita das ideias e nunca da agressão às pessoas. Então, possa contextualizar o que Joana disse aqui? Só para lembrar vocês, Livro dos Espíritos, introdução, item 3. Olha só o texto que eu vou trazer. Allan Kardec, né, respondendo, entre aspas, àqueles que o detratavam. Mas, como disse Joana, sem agressão, com linguagem clara, sem ofensa. Olha só, escreveu Kardec: como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta adeptos e contraditores. Vamos tentar responder a algumas das objeções desses últimos, né, dos contraditores, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Dirigimos-nos, disse ele, aos de boa fé, aos que não trazem ideias pré-concebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se, e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina espírita promonam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. É uma linguagem agressiva? Ele provocou alguém? Ele apenas, olha, escutem o que eu tenho a dizer, vou apresentar os argumentos que eu tenho, você não sou obrigado a concordar. Simples assim. Né? Quem mais que eu posso citar que teve provocações inúmeras, muito mais que a de Kardec, e, no entanto, se manteve na dele? Jesus. Né? Joana fala, Jesus, constantemente provocado, permaneceu em alto padrão de comentário, aplicando a terapêutica da compaixão em favor dos seus perseguidores. Só para contextualizar, eu gosto sempre de contextualizar o que a gente está trazendo, o livro Luz Acima, né? É do irmão X, né? Vocês sabem, Humberto de Campos, através de Chico, na lição Apontamentos do Ancião. Eu reduzi, porque, como lembrou a nossa amiga Rose, eu tenho que encerrar até 7h20. Né? Então, não vou trazer o texto aqui. Vocês conhecem o irmão X, ele é bastante prolixo. Né? Então, só reduzindo aqui. Ele está fazendo uma referência a isso aqui que Jonas se referiu. Né? Jesus, ao enfrentar os provocadores. Em face dos aborrecimentos que lhe fustigavam o espírito, ante a opinião pública, e a desvairar-se em torno de sua memória, o humilde jornalista morto ouvia sereno ancião que lhe falou com sabedoria. Ou seja, qual é o cenário? Um companheiro desencarnado, que havia sido jornalista na última experiência física, né? Estava reclamando que as pessoas que continuaram encarnadas, após ele voltar para a pátria espiritual, falavam mal dele. Né? Aí ele comentou o assunto com esse ancião, que está no título da lição. Aí o ancião começou a colocar o que Jesus passou. Repito, isso aqui são 3 ou 4 situações, tem muito mais no texto original. Aí disse o ancião para o jornalista: quando Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná, os maledicentes cochicharam em derredor. Que é isto? Um Messias incentivando a embriaguez? Mais tarde, em se reunindo aos pescadores da Galileia, a turba anotou inconsciente.
É um vagabundo em busca de pessoas tão desclassificadas quanto ele mesmo. À vista da multiplicação dos pães e dos peixes, outro cenário com Jesus, aí o que, que o ancião disse que o povão falou? Como? Um orientador sustentando ociosos? Como se aproximasse da samaritana com o propósito de socorrer-lhe a alma, indagou-se com malícia, que faz ele em companhia de mulher que já pertenceu a vários maridos. Aí o ancião, né, para encurtar, para ver se o jornalista morto, né, o desencarnado, caía em si, que não tem jeito. As provocações vão continuar nos dois lados da vida. Como sabe, meu irmão, isso aconteceu com Jesus Cristo, o divino governador espiritual do planeta. Aí diz o irmão X, o ancião sorriu, afável, e arrematou. Endividados como somos, meu irmão, que devemos aguardar por nossa vez das multidões da terra. Então, o que, que a gente tira disso aí? Se Jesus, que foi Jesus, passou por situações como essa, amigos, o que, que nós podemos esperar, nós ainda tão pequenininhos, moral e espiritualmente falando? Bom, avançando, voltemos ao texto da Joana. O tempo é sempre o melhor medicamento para todos os males, né? Aí o Emmanuel, na outra página que a gente trouxe aqui, diz o seguinte: certamente Deus te concederá outros dias e outras oportunidades de trabalho, mas faze agora todo o bem que puderes, porque dia igual a hoje, só terás uma vez. Né? Exatamente o que Joana disse, que o tempo é o medicamento, é o melhor medicamento, mas você tem que utilizá-lo na hora certa, porque ele não vai voltar. A seguir, disse ela, ninguém se exime da sua marcha inexorável, sabemos disso. Aos polemizadores que te acusam, segue ela, responde com silêncio e as ações que os desmentirão. Não é agressividade. Faz o que tem que fazer, segue no teu caminho, que isso vai desmentir o que eles estão dizendo. Eles são ociosos, continua Joana, observando o que consideram sejam as falhas alheias e não se dão conta das próprias falhas. Né? Infelizmente, é a humanidade terrestre ainda. Parece que está de olho para ver se alguém erra para cair em cima. Tem uma citação do Chico, daquele livro Evangelho de Chico Xavier, né, que tem a ver com o Bacelli aqui da leitura inicial, em que disse o Chico: agora é que estou percebendo como a vida no corpo passa depressa. A gente tem que lutar contra o comodismo e a ociosidade que disse Joana. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. E vocês que conhecem a Joana melhor do que eu, tem uma frase outra que ela disse, alertando: cuidado com a hora vazia. Então, meus amigos, se a gente não deve provocar, também não devemos ficar na ociosidade, porque dá margem a que as situações apareçam. Bom, voltemos aqui a Joana, já nos aproximando da parte final. Ademais, todos desencarnarão, e cada qual enfrentará a consciência que não se anestesia em razão das leis de Deus escritas nela. Já comentamos isso. Resposta da pergunta 621. Segue, Joana. Ensina, persevera no ideal, mas não te consideres dono da verdade. Olha como ela bate nisso. Servindo com amor e não estacionando para colher resultados ou observar frutos. A tua tarefa é de ampliar os horizontes do bem na terra, em nome do amor não amado, até hoje incompreendido. Ué, a gente não pretende, cada um de nós não pretende se transformar em discípulo de Jesus? É isso que a Joana está pedindo. Para chegarmos lá, temos que ampliar os horizontes do bem. E nessa linha,
acrescentou a benfeitora: quem sintoniza com a mente divina sempre exterioriza paz, irradiando em comum a alegria de viver. Eu podia pedir para vocês citarem algumas pessoas que se encaixam nisso, mas, em função do tempo, deixa eu dizer: Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, João Paulo II, Irmã Dulce, e aí vai. Madre Teresa de Calcutá, todos esses estão nesse cenário aqui. E a Joana lembra, da mesma forma que o raio do sol, aí ela usa aquele termo bonito, que oscula o pântano, com a mesma tranquilidade o faz com que? Com a pétala da rosa, não se aturdindo na algazarra e nem se alterando no silêncio. Ou seja, o que Joana está lembrando a gente? É fundamental o equilíbrio. É fundamental o equilíbrio. Citando outro filósofo grego, Aristóteles, né, viveu ali no século IV a.C. O que ele falou em relação ao equilíbrio? Ele falou que o equilíbrio está na justa medida, nem para cá e nem para lá. Tá certo? Bom, segue aqui, Joana dizendo: frui, né? Aproveita a harmonia que absorve e perturbação alguma ou desestrutura, porque assim você entende que o teu perseguidor, que o provocador está enfermo e o adversário estagia em patamar inferior da evolução, né? Se você acha que já está mais acima, agradeça a Deus. Mas você passou também por patamares inferiores, né? Em vez de revidar o mal que lhe impõe, oferece o amor que lhes falta, em forma de perdão e da fraternidade que necessitam. A gente viu isso. O provocador é alguém que está em desequilíbrio. E a gente já aprendeu, no Evangelho segundo o Espiritismo, é até o título do tópico do capítulo, acho que é o 24 ou 26. Ajude para ser ajudado. É a senha, meus amigos. Essa é a senha, né? E chegando nos parágrafos finais do texto de Joana, nunca hostilize a ninguém. Por quê? Porque assim você vai demonstrar que você superou as heranças do primarismo e você está, dessa forma, mostrando que você aspira às vibrações elevadas, como ela diz aqui, dos planaltos da felicidade, né? Onde você se encontra psiquicamente. Porque se você está nesse cenário, você já está numa situação psíquica mais elevada. Nesse cenário, diz Joana, você se sente estimulado à evolução e mais se doa por constatar quão imensa é a carência daqueles que ainda se contorcem nas paixões perturbadoras, né? Sem apontar o dedo para ninguém, sem julgar ninguém, a gente consegue verificar um companheiro, uma companheira que, infelizmente, está num cenário desse. Mas, como comentamos no parágrafo anterior, ajudemos para ser ajudados. E conclui Joana: o hálito de Deus, que a tudo vitaliza, nele encontra receptividade e penetração. Por isso é feliz. Quem? Alguém que não aceita a provocação, né? Quando nós ouvimos hálito de Deus, eu fui lá no André Luiz, no livro daquela série que eu citei aqui, a série Vida do Mundo Espiritual. O livro é Mecanismos da Mediunidade. Ele se refere direitinho, olha só. Ele diz assim: define o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico ou o hálito divino. Ou seja, quando Joana fala que o hálito de Deus tudo vitaliza, né? Que nós encontramos nele receptividade e penetração, né? Aprendemos que é o fluido cósmico, né? A força para nós ainda inabordável que sustenta a criação de Deus. Bem, amigos,
só para concluir, se vocês me permitem, ainda tem 9 minutos aqui, rapidinho, eu deixar uma reflexão para vocês, que é para mim também. Quem eu desejo ser? A gente escutou aqui que deve fugir das provocações, não deve respondê-las com agressividade, né? Deve admitir que o outro tem o direito de expressar, mesmo contextos que a gente acha errado, inadequado, né? Então, vamos dizer, quem que você prefere ser? Vou colocar aqui dois cenários, né? O primeiro é Chico Xavier, naquela obra que eu citei já, o Evangelho de Chico Xavier. A arrogância, falei da arrogância, da empáfia, né? A arrogância é um prato cheio para os espíritos das trevas. A criatura arrogante está a um passo de cometer qualquer desatino. 1 minuto de invigilância pode significar séculos de luta. A prece e a humildade são vacinas contra a loucura. Os estados de desequilíbrio que dão sanatório, cadeia, suicídio. Quem não ora e não tem a preocupação do bem aos semelhantes, fica à mercê dessas forças incontroláveis que ele fala, dessas forças dispersas do mal que, infelizmente, ainda fazem tantas vítimas. Esse é um cenário. Qual é o outro cenário que eu vou trazer para que vocês possam fazer a reflexão? É daquele momento espírita do site da Federação Espírita do Paraná, né? O redator colocou o seguinte, o outro lado, né? Os humildes sabem silenciar quando necessário, sabem expor sem impor, sabem discutir sem criar divisão. Aprende a ouvir e a aprender com quem quer que seja, e por isso são grandes, embora se mostrem como iguais. Não enxergam adversários ou plateias, mas sim amigos e irmãos. Os humildes não são fracos, são discretos. São elegantes nas palavras e na postura corporal. Olham nos olhos, curvam-se e servem, não como escravos, mas como doadores. Olha, eu já fiz a escolha aqui, né? Não vou dizer para vocês que eu consigo já seguir isso tudo, mas estou tentando. Então, agradeço aí na figura da Rose a oportunidade de trabalho que mais uma vez me foi oferecida e fiquemos todos na paz de Jesus. Muito obrigado, meu irmão, pelo seu estudo, por essas reflexões tão importantes. Agora, cabe a cada um fazer a sua escolha, né? E colocar em prática aquilo que escolheu. E assim Verdade. continuamos a nossa caminhada, como Deus pediu que realizássemos. Leve o nosso abraço aos irmãos do Grupo Espírita Sebastião, lá no Maracanã, que Deus os Obrigado. abençoe e que você continue com o seu trabalho lindo. E com certeza, dia 17 de abril, estaremos juntos novamente aqui na nossa casa. Se Né? Deus quiser. Muito obrigado, meu amigo, por aceitar o nosso convite. Que Deus te abençoe. Bem, meus Fiquem com irmãos, Deus. nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo muito a Deus pela oportunidade. E eu vou pedir para a nossa irmã Cris. Cris, você pode ligar seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento? Posso. É, agradecemos a espiritualidade por oportunizar a todos nós grandes reflexões trazidas nessa palestra, que vem ao nosso encontro, porque trabalhamos isso muito no dia a dia e sabemos que podemos ultrapassar barreiras quando temos o Evangelho dentro do nosso coração. Que o nosso irmão possa ser muito iluminado e receba o nosso abraço da espiritualidade, os nossos irmãos, nossos mentores queridos, que sempre dão o puxão de orelha na nossa vida, né? E que possamos sempre contar com eles, com a espiritualidade amiga, para nos impulsionar para o bem, que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui, agradecendo mais uma vez a presença de todos, a presença do nosso irmão Luiz Eduardo,
Desejo a vocês uma boa noite de muita paz, de muita tranquilidade. Quarta-feira estaremos de volta, né? Com o estudo do nosso Evangelho, do Sermão do Monte, e vamos nos qualificar, a palavra é essa, qualificar, para podermos realmente nos tornarmos aqueles trabalhadores que o Mestre tanto necessita, né? Trabalhadores de bom coração, trabalhadores que amam os seus irmãos. Ó, um beijo no coração de todos. Tchau, amigos. Tchau. Boa noite para todos. Eu vou encerrar aqui para todos nós.